O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Após demissão, Trump afirma que Bolton passava dos limites sobre Venezuela. A gente vai falar mais da demissão do Bolton no próximo bloco. Aguarda aí, daqui a pouquinho. Isso, porém essa manchete era muito boa pra gente não colocar no início do bloco sobre a América Latina, né? Então assim, pra quem não sabe, o John Bolton, o ex-assessor de Segurança Nacional dos Estados Unidos. O bigode grosso. O Morsa. Inclusive o Ian Bremmer, um cara que eu sigo, já recomendei aquele várias vezes, e ele é um cara relativamente sério, ele postou uma foto de uma morsa. Tipo, dizendo que a morsa tava triste, porque tava desempregada. A morsa ia voltar pro Fox News, um negócio assim. Nossa. Não, porque o John Bolton foi comentarista da Fox News. Mas o John Bolton foi demitido pelo... Segundo o Donald Trump, ele demitiu. Segundo o John Bolton, ele pediu demissão. Né? Mas a gente... Todo mundo bastante orgulhoso, né? Isso. Ego inflado aí. Então a gente vai falar mais disso no próximo bloco. Porém, né, o Donald Trump falou assim: eu estava em desacordo com sua atitude em relação à Venezuela. Achava que passava dos limites e ficou demonstrado que eu tinha razão. E aí tem um choque de narrativas também, né, Felipe? Porque algumas fontes dizem que na verdade, o John Bolton estava com uma posição mais moderada em relação à Venezuela e o Mike Pompeo que queria porrada. Pode ser. Mas a grande questão da perspectiva do Trump é que é o seguinte: no início do ano, falaram para ele, olha, vamos reconhecer o Guaidó, vamos impor umas sanções e o governo do Maduro vai cair rapidão. E aí ele tá chegando agora em setembro e tá falando, irmão, vocês me falaram que o governo do cara ia cair rápido. Estamos em setembro e não chegamos a lugar nenhum. E qual é então? Vocês sabem mesmo do que vocês estão falando? Vocês estão aí, me pentelharam para fazer as sanções contra a Venezuela e não se concretizou o que vocês disseram que ia acontecer. Essa é, digamos assim, um pouco a visão do Trump. Tá? Lembrando que essa é uma coisa importante que a gente já estava falando, tinha semanas. Eu não estou dizendo que a gente previu a demissão de Joe Bolton, porque a gente em nenhum momento falou disso, eu não imaginava isso. Porém, que eles tinham uma divergência muito grande, especialmente em relação ao Irã, que vai ser o tom do próximo bloco, porque o Joe Bolton quer ir pra porrada, o John Bolton é um falcãozão, e o Donald Trump não quer, inclusive por conta de questões eleitorais. Pois é, há menos de um ano para a eleição. Isso, ele foi eleito numa plataforma de bring our boys back home, de tirar as intervenções dos Estados Unidos. Ele não vai, faltando um ano para a eleição, começar uma intervenção, atacar a Venezuela, atacar o Irã, alguma coisa assim. Então você tinha ali já um choque entre os dois, como a gente já vinha comentando, você tinha visões diferentes. E aí, nesse caso aqui, aparentemente, uma das coisas que pegou foi ele ter olhado e falado, olha, John Bolton, você falou que se eu fizesse isso, isso e aquilo, o governo Maduro ia cair. Não caiu. E aí, qual é? E aí, eventualmente, o Joe Bolton às vezes pode ter falado uma outra coisa, né? Não sei, enfim. Então, tivemos aí a demissão de Joe Bolton, e aí a gente aproveita o gancho para falar da Venezuela, em que nós tivemos duas notícias interessantes. Só antes, Felipe, o chanceler venezuelano, o Jorge Arreaza, falou agora há pouco, né, que o Mike Pompeo, o Elliot Abrams e o John Bolton foram muito claros no objetivo de enforcar a economia venezuelana. Então, claro que isso já está repercutindo na República Bolivariana. Isso. E aí, a primeira notícia é o seguinte, é uma coisa que já estava sendo, né, ventilada há muitos dias, que na quarta-feira, dia 11, dos 19 países que integram o TIAR, 12 votaram a favor de invocar o acordo. O que é o TIAR? O TIAR é o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. O TIAR, ele é de 1947,
logo após a Segunda Guerra Mundial. Ele é da primeira fase que, às vezes, alguns analistas, alguns historiadores, chamam de institucionalização da Guerra Fria, que foi quando você teve a criação das instituições, né, como o próprio nome diz, que teriam um papel geopolítico, um papel nas relações internacionais durante a Guerra Fria. Então, do que estamos falando aqui? Estamos falando da criação da OTAN, estamos falando da criação da OCDE. A OCDE hoje é aquela coisa do clube dos países ricos, mas ela surge como uma forma de gerenciar os recursos do Plano Marshall, por exemplo. Tanto que Portugal é membro fundador da OCDE, e Portugal não era nem uma democracia, nem um país rico. Né? Portugal, em 47, era um país rural, basicamente. Então você teve a criação da OCDE, da OTAN, e no continente americano você teve em 47 o TIAR, em 48 a OEA. Um acordo militar e um fórum político. Qual era a ideia? Consolidar, institucionalizar os laços entre os Estados Unidos e sua vizinhança no contexto da Guerra Fria. Então o que estabelece o TIAR? O TIAR é um tratado que, se um país do continente americano tiver o seu território atacado por um país extra-americano, todo o continente americano, nomeadamente Estados Unidos, vai agir em defesa. Então, assim, se a União Soviética, sei lá, acontece a Guerra Fria, com a Guerra Fria esquenta, e a União Soviética bombardeia o Brasil. Isso quer dizer que o Brasil vai falar, olha, pelo TIAR, os Estados Unidos vai vir em nossa defesa. Era basicamente isso, tá? Era uma ferramenta da Guerra Fria. E nesse contexto da Guerra Fria, especificamente, né, é mais uma questão temporal do que ideológica. Tem sempre o exemplo da Guerra das Malvinas, né, de que justamente os britânicos não atacaram o continente justamente para não escalonar até chegar no TIAR, né? Isso, o governo Figueiredo, inclusive, na época, que foi o governo que abertamente falou isso, olha, se atacar o continente, o bicho pode pegar. O Brasil cooperou com a Argentina nas Guerras Malvinas de forma extraoficial, né? Bom fazer essa lembrança. Mas depois a RAF parou para abastecer em Canoas. E aí, no caso do TIAR, você começou a ter um esvaziamento dele no século XXI, que foi em 2004. O México saiu do TIAR. Por quê? Porque o governo mexicano, na época do Vicente Fox, basicamente alegava que, olha, o México não precisa do TIAR e os Estados Unidos podem querer usar o TIAR em algum momento por conta da guerra contra os cartéis e, eventualmente, tentar, de alguma maneira, justificar uma intervenção dentro do México. Aí, em 2012, saíram os países da ALBA, Bolívia, Cuba, Equador, Nicarágua e Venezuela. Venezuela saiu em 2012, tá? E aí... Só lembrando, né? ALBA era a alternativa bolivariana para as Américas. Isso. Né? Era não, né? Ainda existe. Sim, Tá esvaziado, mas ainda existe. E todos os outros países do continente americano, todos os países ali da América Central, etc., fazem parte, tirando as posses europeias do Caribe. Mas mesmo no Caribe, você tem países independentes que fazem parte, como Trinidad e Tobago, por exemplo, República Dominicana, Bahamas, todos eles fazem parte. Tá? E aí, vem a primeira treta. Nosso ouvinte deve ter reparado que eu frisei que a Venezuela, junto com os outros países, saiu em 2012. Então, como é que a Venezuela pode estar sendo afetada pelo TIAR? Porque esse ano, em 2019, a OEA, por uma proposta dos Estados Unidos, apoiado pelo Brasil, dentre outros, pelo Grupo de Lima, substituiu a representação venezuelana do governo Maduro pela representação venezuelana do Juan Guaidó, o presidente interino da Venezuela. Então, em 2019... o Juan Guaidó passou a representar a Venezuela na OEA e a Assembleia Nacional, o parlamento do Guaidó, digamos assim, para os nossos ouvintes novos, assim, vamos lembrar, a crise na Venezuela já vem de anos, então, assim, bem resumidamente, nós temos 2 parlamentos na Venezuela. A Assembleia Constituinte, do Maduro, e a Assembleia Nacional do Guaidó, e ambos se enxergam cada um como um legítimo governo. E aí a Assembleia Nacional aprovou o retorno da Venezuela ao TIAR,
E nisso o Guaidó falou, olha, como presidente da Venezuela na OEA, eu estou invocando o TIAR para que os países venham auxiliar a Venezuela contra uma ameaça à segurança regional. E aí, então assim, essa é a primeira treta, por quê? Porque o governo Guaidó tem ou não tem legitimidade para invocar o TIAR ou não. Porque foi um negócio feito em 6 meses. E você tem outro governo venezuelano. Um governo venezuelano que, por sua vez, é reconhecido por diversos outros países também. Então, essa é a primeira treta. A OEA está dividida nesse aspecto. Sim, porque vejam só, mesmo dos países que compõem o TIAR, dos 19 do TIAR, só 12 votaram a favor. Né? Você teve 7 ou se abstendo ou votando contra, e você ainda tem os países que são da OEA e não são do TIAR, como o caso da Bolívia, por exemplo, que é pró-Maduro, digamos assim. A segunda treta é, o TIAR, ele fala de defesa mútua do continente americano. Ele não fala de uma intervenção interna no continente americano. Então você está rolando ali digamos assim, um juridiquês para tentar justificar, que aí eu vou citar, por exemplo, o chanceler brasileiro Ernesto Araújo, que ele falou: cada vez está mais claro que a situação na Venezuela é uma ameaça à segurança da região e que, portanto, o TIAR tem vocação de tratar esse tipo de desafio. O TIAR não é simplesmente um acordo de ação militar, é um acordo para ação coletiva diante de ameaças à segurança, tá? Isso, ameaça externa, essas informações que nos trouxe a Marina Dias em Washington, da Folha de São Paulo, tá? Só para deixar claro o crédito da repórter. Ameaça externa é redação do tratado, mas a própria existência hoje de um regime como a Venezuela, seja interno, seja externo, representa ameaça. E acho que o tratado existe para isso. Independentemente do que está ali na letra, é uma ameaça externa, no sentido de que nós estamos diante de uma situação que tem presença terrorista, presença de forças violentas. Então veja, ele mesmo fala, olha, independente do que está na letra, é a redação do tratado, mas é a redação do tratado. Então, você pode... É que serve para isso, justamente. Então assim, aí é outra discussão, né, muito presente no mundo jurídico. Um abraço para todos os nossos ouvintes do mundo jurídico, né, inclusive o nosso convidado aqui presente, que é aquela coisa do espírito da lei. Olha, o TIAR, ele fala em ameaça externa, mas o espírito dele é proteger contra uma ameaça, a segurança. Então também se aplica ali no caso. E aí o governo venezuelano tem lá o ex-vice-presidente que teria relações com o Hezbollah, e aí seria uma ameaça externa. Então assim, fica ali uma discussão, porque novamente, né, é aquela separação entre o jurídico e o político que a gente sempre fala, né? Muitas vezes o jurídico fica em segundo plano para o triunfo do político. Então, você tem... Essa é a segunda treta. Se você pode usar o TIAR nessas circunstâncias. E aí vem a terceira treta, que é essa aprovação de convocar o TIAR por parte do governo Juan Guaidó significa que daqui a 15 dias, tá, nós teremos um encontro entre os ministros de Relações Exteriores dos países membros para negociar, para elaborar, melhor dizendo, quais serão as medidas tomadas, tá? Então, assim, mesmo a invocação do TIAR, não se sabe direito o que ela vai significar, porque eles vão se encontrar daqui a 15 dias, na véspera da Assembleia Geral da ONU, inclusive, para elaborar qual vai ser o caminho de ação, qual vai ser o que de fato vai ser realizado. Aí nós tivemos, por exemplo, a Costa Rica dizendo que apoiaria a consulta para ativação do TIAR desde que o documento versasse assim: restauração pacífica da democracia na Venezuela, excluindo toda e qualquer medida que implique o emprego de força armada. E sabe um dos países que barrou essa alteração? O Brasil, pelo Ernesto Araújo. E o Ernesto Araújo depois disse, não, ninguém está falando de ação armada. Lembrando que a Costa Rica proíbe... A Costa Rica não tem exército. Né? Então, assim, o que vai significar
essa questão. O México votou contra, a Costa Rica votou contra, o Uruguai votou contra, o Peru se absteve, tá? E curioso notar, né, que você citou aí Uruguai e Peru, né, que são os países que estão mediando justamente essa crise. As tentativas de conversa. Então, assim, são 3 questões a serem discutidas. E quando eu digo discutidas, é porque ninguém tem a resposta. Podem até dizer que tem, mas ninguém vai ter essa resposta, muito menos eu ou o Matias. Primeiro, o Juan Guaidó pode invocar o TIAR? Segundo, o que invocar o TIAR, nesse caso venezuelano, significa? E terceiro, o TIAR por si só pode ser convocado, já que ele fala de uma ameaça externa? Então, assim, vou até alterar a ordem. Se o TIAR pode ser convocado, ele pode ser convocado pelo Guaidó? E se ele pode ser convocado e pode ser convocado pelo Guaidó, o que ele implica nesse caso? Essas são as 3 perguntas. E que ninguém sabe responder. E eles vão sentar para conversar, para tentar chegar numa resposta, e duvido que cheguem. Numa resposta consensual, ali, de todo mundo concorde. Tá? Então, é isso que significa a invocação do TIAR nesse contexto. Ou seja, não sabemos o que significa. Tá? E aí nós tivemos um outro elemento nessa equação. Que aí vamos para uma notícia de hoje. Tá? Que foi o seguinte. Foram publicadas fotos do Juan Guaidó com 2 caras na fronteira Venezuela e Colômbia. Ele tá ali, uma foto com 2 caras, tem uma picapona ali da Toyota, acho que a Toyota é Hilux, né? A picape da Toyota, né? O nosso... eu e o Matias entendemos muito de carro. Nossa! Então, assim, tem ali uma picape grande. A minha CNH é o bilhete único. Ali uma zona meio rural ali, um mato aqui a colar, e o Juan Guaidó tirou foto com 2 caras. Só que esses 2 caras são 2 líderes do Los Rastrojos, que é um grupo narco-paramilitar colombiano. Vá. Pois é. Lembrando que a gente já explicou algumas vezes, a gente tem um Fronteira sobre a Colômbia também. O conflito colombiano era tripartite. Você tinha o Estado colombiano, você tinha os narcotraficantes, como o Pablo Escobar, e você tinha os narcoparamilitares, que eram os grupos paramilitares criados para combater as guerrilhas, como as Farc, e que também tinham envolvimento com o narcotráfico. Na verdade, o conflito era quadripartite, né? Porque ainda tem as guerrilhas de esquerda que também... tinha envolvimento com o narcotráfico. Isso. E aí todo mundo tinha envolvimento com o narcotráfico, lembrando, né, que a cocaína já foi o principal produto de exportação da Colômbia. Isso, e tinha ainda alianças de acordo com a conveniência à época. Então você tinha paramilitares aliados aos traficantes contra as guerrilhas se associavam aos traficantes, ou então traficantes rivais, né? Então, assim, era uma zona. Não tinha santo. Pois é. O próprio Pablo Escobar, ele foi, muito provavelmente, os responsáveis por achar o Pablo Escobar não foram as autoridades do Estado, foi o Cartel de Cali. Que era o rival. Isso. Enfim, foram publicadas essas fotos e são 2 líderes dos Los Rastrojos. E aí o que acontece? O próprio Juan Guaidó, tá, via o seu porta-voz ali, disse que as fotos são legítimas, tá? O Guaidó de fato tirou a foto com eles, ele está ali com uma camiseta preta, um boné e tal, porém que o nome do porta-voz é Alberto Ravel, tá? Disse que ele, pedindo pro Guaidó tirar uma foto, ele foi lá e tirou uma foto. Tirou uma foto ali com... Ele achou que eram fãs, admiradores, enfim, as pessoas foram lá, pararam ele, tira uma foto comigo, e tirou a foto, ponto final. Segundo o seu porta-voz, ele não saberia de quem se tratava, não teria ali uma conotação política. Já o governo venezuelano, via o seu procurador-geral, Tarek William Saab, usou as imagens hoje para dizer que, mostrando, digamos assim, na visão dele, que o Guaidó foi da Venezuela para a Colômbia, ele atravessou a fronteira com o apoio de grupos narcotraficantes, de grupos criminosos,
mostrando que o Guaidó, então, tem ligações com a direita colombiana, tem ligações ali com o uribismo, inclusive, e mostrando que, na verdade, o Guaidó é um fantoche da Colômbia. Essa é a argumentação do governo venezuelano sobre essas fotos. A identidade dos dois caras que estão na foto, um se chama João Jairo Duran Contreras, apelidado de El Costeño ou El Menor. Provavelmente em homenagem ao John Jairo Teles. O ex-jogador? O ex-jogador. O pai do Teles que está no Internacional. E o outro é o Albeiro Lobo Quinteiro, conhecido como El Brother. Eu adorei, porque é tipo El Brother. Ambos estão detidos pelo governo colombiano desde o dia 18 de junho, foram detidos nessa ocasião, melhor dizendo, por terem roupas de uso exclusivo do exército e armamento ilegal, tá? Então, assim... Outro John Jairo famoso na Colômbia também é o Velázquez, que era o Popeye, o principal sicário do Pablo Escobar. É um nome, enfim. Um puta cara legal. O cara era o principal. Pra quem não. Ele era o principal assassino, o principal pistoleiro do Escobar. Ele era o cara que vinha cobrar sua dívida. Então, a revelação dessas fotos hoje vai acabar intensificando ainda mais essa disputa e pode implicar na questão do Tiaro, por quê? Porque vai implicar em mais gente. Ou, se não mais gente, pessoas que já questionam a legitimidade do Guaidó, questionarem de forma ainda mais ampla o envolvimento dele ou não com a direita colombiana, com forças paramilitares colombianas, que são... E aí entra aquela coisa por aí que a gente estava falando. Hoje o governo colombiano acusa o governo venezuelano de apoiar o Exército de Libertação Nacional, de fornecer armas e refúgio para ele na fronteira. E o governo venezuelano está dizendo, olha, vocês apoiam os grupos paramilitares. É um flashback da década de 80. E a oposição nos dois países acusa o governo de ter contato com os narcotraficantes. Sim. Então, assim, estamos de volta aos anos 80. Pois é. Inclusive, daqui a pouco o pessoal vai estar usando ombreiras de novo. Pochete já está voltando à moda, viu? Sério? Nossa. Pois é. Gente, não façam isso, por favor. Tipo, eu entendo assim, sei lá, aquela coisa do tipo, você é turista, então você vai levar o seu dinheiro colado ao corpo, tal, aquela coisa mais discreta. Agora, né, usar pochetona, tipo, não. Mullets e aquela regatinha furadinha, sabe, assim? De crochê, assim. Que mostra o mamilo. Mas enfim, depois desse... então, assim, a questão da Venezuela ganhou esses dois ingredientes importantes hoje. Lembrando que a revelação dessas fotos da Venezuela foi hoje. Tá? Então a gente ainda não sabe direito muito mais coisa. E como está sendo a repercussão, assim. Isso, tudo que a gente passou para vocês é a notícia da AFP, da France Presse. E vocês podem encontrar as fotos aí facilmente no site da France Presse, no Twitter e tudo mais, tá? Saindo da Venezuela, cruzamos a fronteira ao nosso Brasil varonil, onde a gente também tem uma notícia de hoje, que é o Ernesto Araújo está em Washington, e hoje ele se encontrou com o Mike Pompeo e anunciaram um plano para o desenvolvimento da Amazônia e um fundo de 100 milhões de dólares para a conservação da biodiversidade, ambos financiados e liderados pela iniciativa privada. Né? Ainda não sabemos direito os termos, né? Ou seja, se vão ser empresas dos Estados Unidos explorando as riquezas naturais da Amazônia, alguma coisa assim, que é a crítica que o Bolsonaro fazia às empresas europeias, que a Europa, na verdade, quer o subsolo da Amazônia, então agora você vai ter essa exploração, só que por empresas dos Estados Unidos. Enfim, não sabemos, porque a gente teve, basicamente, aqui a gente tem um resumo da entrevista coletiva dos dois, tá? Então, segundo o Sesc Pompeu, tá? O Sesc Pompeia, as equipes brasileiras e americanas irão seguir firmemente no nosso compromisso que os nossos presidentes fizeram em março. Estamos tirando do papel um fundo de
investimento de impacto para a biodiversidade da Amazônia de 100 milhões de dólares, que vai durar 11 anos e que esse projeto será liderado pelo setor privado. Tá? É um quote do Mike Pompeo, o Sesc Pompeia, o secretário de Estado dos Estados Unidos, na BBC News britânica de 1 hora atrás. E muitos ouvintes marcaram a gente, né, em relação àquela thread do repórter do Washington Post, né, sobre o discurso do Ernesto Araújo na Heritage Foundation, né, que é um think tank conservador em Washington, no qual, entre muitas das coisas, ele critica o climatismo, né? Que é a ideologia do aquecimento global. Tudo para ele é ideologia, por que será? Pois é, e também em Washington, né, segundo a Patrícia Campos Mello, consta na agenda do antiministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, de que ele ia se encontrar com representantes do Competitive Enterprise Institute, que são negacionistas do aquecimento global e que são contra o Acordo de Paris. E ele disse que, dentre outras coisas, no Heritage Foundation, que o socialismo do século XXI é uma mistura de Gramsci e cartel de drogas. Ele meteu, tipo, Rosa Luxemburgo no meio. Mas o que eu gostei mesmo foi... Depois a gente tem que, né, elaborar melhor. Ele disse que justiça social, na verdade, é um pretexto para ditaduras... Tá? Que a estratégia do novo governo é colocar o país no rumo da prosperidade, segurança e dignidade para todos os brasileiros. E aí, a grande frase, né, que eu gostei dele foi a seguinte: o Brasil voltou para onde nunca esteve, mas para onde nós pertencemos, de volta ao centro do combate. O Brasil voltou para onde nunca esteve. Assim, por exemplo, eu nunca visitei Washington. Então é como se eu pousasse em Washington e falar, eu voltei. O Brasil voltou para onde nunca esteve, mas para onde nós pertencemos. Cara, é uma frase tão doida. E, segundo o repórter do Washington Post, que será acusado de comunista pela internet brasileira, a grande questão foi que a audiência ficou, como diz a internet, perplexa. Porque ele estava esperando que o chanceler fosse lá falar de negócios, de economia, de abertura da economia brasileira, e ele estava falando de Gramsci, Rosa Luxemburgo, climatismo e drogas. Eu achei sensacional que o repórter falou que o conhecimento do Ernesto Araújo sobre neomarxismo deve ser só artigo da Wikipédia. Então, assim... Mas a gente sabe de onde vem, né, as fontes. A mesma que diz que o Adorno compôs as músicas dos Beatles. Sensacional. E o detalhe é que, tipo, o Adorno é justamente um cara crítico à cultura de massa. É surreal. O Adorno, inclusive, ele tem alguns aspectos nele que são, do pouco que eu estudei ele, né, do pouco que eu li, mas a impressão que dá é que ele é bastante elitista em vários aspectos, né? Então, assim, é meio bizarro. Mas, enfim... Aí, voltando a algo mais útil, né, o Ernesto Araújo, né, esteve na Associação de Comércio dos Estados Unidos, depois ele se encontrou com o Robert Lighthizer, né, o secretário de Comércio, e ele disse que o Brasil e os Estados Unidos estão negociando um acordo comercial e que a questão agora é se será um acordo bilateral entre Estados Unidos e Brasil ou se será um acordo feito dentro do Mercosul. Tá? Queremos algum tipo de acordo onde tem o Brasil. Se for o Mercosul, de toda forma, será em parte o Brasil. No momento, continuamos com a regra do Mercosul de negociação em conjunto. Mas também tem uma regra que, dentro do próprio Mercosul, se falou que pode ser flexibilizada. Tá? Aí, hoje, dentro desse encontro com o Sesc Pompeia, eles discutiram a Aliança Internacional para a Liberdade Religiosa. Tá? Que é uma proposta dos Estados Unidos, a ideia ali de combater a discriminação religiosa, promover a liberdade religiosa para todas as religiões ao redor do mundo, né? Porém, tem muito do governo dos Estados Unidos falando, por exemplo, de perseguição
há comunidades cristãs em diversos países do globo que de fato ocorrem. Inclusive ocorrem em países que não estiveram presentes nessas negociações, que compreendeu 106 países. E aí, por exemplo, a Arábia Saudita não esteve presente. Por quê? Porque na Arábia Saudita é fucking proibido você ter um livro sagrado de qualquer religião que não seja o Islã e que você não seja turista. Então, assim, um turista, ele pode até ter uma Bíblia no seu quarto de hotel. Agora, ele não pode sair com essa Bíblia na rua e um cidadão saudita não pode ter uma. Então, assim, qual é a lógica de você querer fazer uma aliança para a liberdade religiosa enquanto vende bilhões de dólares em armas e compra bilhões de dólares em petróleo de um país que proíbe qualquer religião que não seja a sua? Veja, proíbe. Não é nem questão de ter religião oficial, não. É questão de proibir. Tá? E assim, Felipe, em relação à Arábia Saudita, é aquela coisa, né? Claro que o Brasil tem uma relação pragmática com a Arábia Saudita há tempos, né? Sim. Não é do governo Bolsonaro. A questão é, por exemplo, o 03, que se candidata, né, a embaixador em Washington, tirar uma foto sorridente ao lado do MBS. Então, a minha crítica, e novamente a crítica que a gente sempre fez, que eu sempre vou fazer, você ter relações pragmáticas com a Arábia Saudita é uma coisa. Eu sou um defensor do pragmatismo, às vezes até o ponto do cinismo. Muita gente já me criticou por isso. O meu problema é você usar um discurso ideológico / moralista enquanto mantém relações que contradizem esse discurso. Não, e justamente falar da valorização da cultura ocidental. Se houvesse uma nova cruzada, por exemplo, o Brasil ia ficar de que lado? Da Arábia Saudita? Não ia. Então, assim, é complicado. A grande questão, para mim, é essa. Se você vai adotar uma postura ideológica / moralista, ela pelo menos seja coerente, tá? Ou então você adota uma postura pragmática sempre. Que aí, usando o exemplo do Oriente Médio e das relações com os Estados Unidos, antecipando o próximo bloco, se você tolera os abusos da Arábia Saudita, você tem que tolerar os abusos do Irã. Você não pode criticar o Irã pelos abusos que ele comete. É basicamente isso. Você não pode escolher teocracia. Aí tivemos mais capítulos na novela das relações Brasil e França, já que no início da semana a advogada Tiffaine Alzier, filha da Brigitte Macron, no seu primeiro casamento, iniciou ali uma campanha contra a misoginia, né, na França. Ela disse: estamos em 2019 e políticos ainda têm como alvo físico de uma mulher que é uma personalidade pública, né? Fazendo ali uma referência velada aos comentários do governo brasileiro, né? Tanto das redes sociais de Jair Bolsonaro quanto do Paulo Guedes, ministro da Economia, né? O Paulo Guedes que disse que ela é feia mesmo, né? E aí iniciaram ali uma campanha com a hashtag #BalacentonMiso, que seria denuncie o misógino, tá? Que é digamos assim, a hashtag MeToo versão francesa. Aí, o ministro de Relações Exteriores da França, o Jean-Yves Le Drian, aquele que teve o encontro cancelado, né, quando o Bolsonaro foi cortar o cabelo, ele estava dando uma entrevista num canal francês, o Europe One, e ele disse assim, né, ele foi perguntado sobre as relações Brasil-França, tá? Ele foi perguntado, e aí ele respondeu assim: minha reação pessoal é que relações internacionais não se administram organizando qualquer que seja o país concursos de insultos. E é isso que está acontecendo. A maneira com que a senhora Brigitte Macron foi tratada, ainda mais por um ministro, é indigna para a senhora Macron, para a França, para as mulheres. A começar pelas mulheres brasileiras que protestaram contra esse tipo de declaração. Então, assim, ele, né, foi lá e foi perguntado e comentou isso, dizendo que não é concurso de insulto. E aí, finalmente, saiu essa semana o vídeo, né, feito em 26 de agosto, durante o G7,
A gente comentou um vídeo parecido no programa passado, né, sobre a Merkel, dizendo que... Programa retrasado, né, em que a Merkel falou que ia ligar pro Bolsonaro e tudo mais. E aí tá o Macron trocando uma ideia com o Pinheira, do Chile, justamente. A gente falou bastante do Pinheira no programa passado. Trocando em miúdos, né? Ele falou que não é uma postura de presidente, né? Isso. Eu queria ser correto, construtivo com ele, mas eu tive que reagir e tudo mais. E o Pinheira concorda com ele. A Merkel tá lá de rabo de ouvido também. Isso, e o Pinheira deu uma... O Pinheira concorda e, tipo, meio que muda de assunto, se desvia um pouco ali e tal. O Pinheira não bate, digamos assim, diretamente no Bolsonaro, porém o Pinheira sinaliza ali que tá concordando com o Macron, pelo menos de forma cortês, porque ele tava falando com ele, né? Então, só que assim, eu achei muito curioso que esse vídeo só brotou agora. Né? Não sei quem publicou o vídeo originalmente, não sei quem filmou. Ele é um celular, não é uma câmera profissional, tá? Alguém filmou ali no celular. Só achei curioso ele ter brotado só agora. Aí vamos para as relações Brasil-Alemanha, tá? Porque uma matéria da Deutsche Welle, que foi publicada em português pela Folha de São Paulo, por uma matéria original da Deutsche Welle, tá? Nós temos um problema no bairro berlinense de Wedding, onde nós temos a Praça Leopold, e em que o subprefeito da região, né, de Berlim, está brigando com a Igreja Universal do Reino de Deus. Tá? A Universal aqui. A IURD. A IURD, Macedão, tal, Record, isenção fiscal, pá. Queria falar nada, mas a Universal ela aluga um imóvel nessa praça desde 2016. É uma igreja neogótica do século XIX e eles desejam comprar o imóvel. O subprefeito, que é do Partido Verde, o Stefan von Dassel, disse que a presença da Universal não enriquece nosso distrito nem a região. Os métodos da Universal são incompatíveis com a região e ela arrecada doações entre seus fiéis com base em falsas promessas sobre resolução de problemas e não há transparência sobre a arrecadação desse dinheiro. Tá? Então, fica aí esse comentário. E o que acontece? A Universal quer comprar o imóvel, por ser um imóvel com, digamos assim, eu não sei direito do ponto de vista legislativo, né? Certamente nossos ouvintes na Alemanha vão saber complementar, mas por ser um imóvel ali com aspectos históricos, né? O governo pode interferir na venda. Tá? O atual proprietário da igreja é Comunidade de Deus da Alemanha, que adquiriu a igreja em 93, tá? Por cerca de um valor corrigido, né? Corrigido não, apenas ali, né? Convertido de 200 mil euros em valores atuais, em 93, ou seja, ainda tem inflação e tudo mais. E aí, a Universal quer comprar, né? Especula-se que o valor seria ali, deve passar de 1 milhão de euros, tá? E o subprefeito disse que o contrato da venda de 93, por ser um prédio histórico, o proprietário, a Comunidade de Deus, só pode vender se a prefeitura avalizar o negócio, tá? E se o atual proprietário vender sem autorização, a prefeitura tem o poder de rescindir o acordo que foi feito com essa Comunidade de Deus e simplesmente confiscar o imóvel, apenas reembolsando o valor original, ou seja, aqueles 200 mil euros. Tá? Então, assim, a prefeitura tem inclusive um negócio imobiliário em suas mãos, porque é uma região que tem valorizado bastante. Então, assim, olha, a gente pode pegar um imóvel ali que hoje vale 1 milhão por 200 mil. E, além disso, você tem a questão dos comentários do cara sobre a atuação da Igreja Universal. Só que aí, por outro lado, você vai ter uma discussão dizendo que, olha, o subprefeito dessa região de Berlim,
ele está fazendo esses comentários, ele está agindo com preconceito religioso. Ele não pode intervir, só porque ele não gosta da Universal, ele vai intervir no negócio. Então você também vai ter essa discussão ética sobre isso. Mas o que eu achei mais interessante é a questão da grana mesmo. Porque é um imóvel que vale 1 milhão e a prefeitura pode tomar de volta por 200 mil. Acaso, né, seja realizada uma venda não autorizada. Então, eles podem simplesmente falar, olha, não pode vender para a Universal, a Universal e a Igreja Antiga seguem com o negócio mesmo assim, eles vão lá, aproveitam e pum, pegam o imóvel de volta. E o ouvinte deve estar se perguntando, mas a Alemanha, né, berço do protestantismo, né, por que tem um raio de uma Igreja Universal do Reino de Deus lá? E de acordo com um estudo do Marco Silva e do Donizete Rodrigues, chamado Imigração e Pentecostalismo Brasileiro na Europa, o caso da Igreja Universal do Reino de Deus, que foi publicado na revista angolana de Sociologia. A IURD atua na Alemanha desde 1991 como um grupo de oração e inaugurou seu primeiro templo em 1994. E a maioria dos seus fiéis na Alemanha são imigrantes africanos de países lusófonos, justamente, né? Angolanos, moçambicanos e cabo-verdianos. Enquanto que isso representa 85%, enquanto 10% são brasileiros e portugueses residentes na Alemanha e 5% apenas de nacionais alemães. E segundo o próprio R7, né, que é insuspeito, a IURD está presente em 127 países ao redor do mundo. E uma última notícia em relação à diplomacia brasileira, né, tem a ver com o caso Fernando, né, volante brasileiro que atuava na Rússia e que empregou o Robson Oliveira, natural de Nova Iguaçu, como seu motorista, e que ele acabou sendo detido, né, quando estava viajando a Moscou, onde o Fernando defendia o Spartak, por conta de um remédio que seria levado para o sogro do Fernando, mas que continha uma substância que é proibida na Rússia, né? O remédio é legal no Brasil, tinha receita, mas ele é considerado uma substância ilegal na Rússia, então por isso ele foi preso por tráfico internacional. O Fernando atualmente joga na China. No começo disse que não tinha nada a ver com o caso, mas já voltou atrás, né? Porque, de acordo com a reportagem do Marcelo Correge no Esporte Espetacular, tinha vários dados ali que mostravam justamente a ligação do Fernando e do Robson. E ontem, o Marcelo Freixo, junto com outros parlamentares, esteve reunido na Embaixada da Rússia para tentar mediar esse caso, né? Isso já começou desde a quarta-feira, 7 de setembro, já que o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias na Câmara dos Deputados, já tinha pedido uma posição do Itamaraty. O Robson está preso na cidade de Caxira, a 110 quilômetros de Moscou, e ainda aguarda julgamento. Só para deixar claro, o cara foi usado como mula, né? E ele foi usado sem ter sido avisado do que poderia acontecer. E assim, imagino que nem o próprio Fernando sabia, né, da questão da substância presente no remédio, mas ele lavou as mãos, né? Então assim... Deixou a bucha pro Robson. E cruzamos a fronteira rumo ao Paraguai, onde tivemos a fuga do traficante Jorge Teófilo Samúdio, conhecido como Samura, que foi libertado. Ele estava em um comboio policial. Um grupo de homens armados, se passando por policiais paraguaios, abriram fogo contra o comboio e levaram o traficante em liberdade. Ele que é ligado à facção brasileira Comando Vermelho, tá? Digamos assim, o braço paraguaio do Comando Vermelho. Ele é cidadão paraguaio, o Samura, né? E
ele estava sendo procurado há pelo menos 5 anos, e aí o episódio levou à renúncia do ministro da Justiça, o Julio Javier Rios. Essas informações são do Daniel Avelar, e levou inclusive ali mais um ruído, digamos assim, entre o governo paraguaio e o governo brasileiro, né, já que são operações de narcotráfico que ocorrem inclusive ali na fronteira, né? Lembrando que a principal rota de maconha para o interior de São Paulo é conhecido como Rota Caipira, que vem justamente do Paraguai, e a fronteira entre os dois países é uma zona em disputa entre diversas facções criminosas, né? Inclusive, em 2016, o traficante Jorge Rafá foi executado em Pedro Juan Cabaleiro, que faz divisa com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. E aí, cruzamos novamente outra fronteira, vamos para a Argentina, onde tivemos 2 notícias. A primeira é que a Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade, na quinta-feira, ontem, dia 12, um projeto de lei que vai prorrogar o estado de emergência alimentar, que está em vigor desde 2002, até dezembro de 2022. Tá? O plano é um incentivo de cerca de 570 milhões de reais, tá? Para preços de produtos alimentares. E a outra notícia é que o Macri, nessa semana, ele fechou, né, um acordo com a China para a venda de farelo de soja para a China, depois de cerca de 20 anos de negociações. Ele que comemorou, né, essa abertura do mercado chinês para os produtores agrícolas argentinos. Esse acordo histórico para a Argentina representa uma grande oportunidade de acesso ao maior mercado consumidor mundial de proteína vegetal para alimentação de animais. Isso significará mais mão de obra, mais trabalho e mais oportunidades para os argentinos. Então, parte aí, né, dessas tentativas de reacender a economia, até como um alerta por conta do desempenho nas primárias argentinas. E por outro lado, o governo da província de Buenos Aires anunciou, né, o fim das linhas noturnas na região metropolitana de Buenos Aires. O que pode ser um tiro no pé, pensando também nas eleições, já que a Maria Eugênia Vidal, que é candidata à reeleição e é uma das apoiadoras do Macri, corre o risco daí de perder a eleição por conta dessa medida. Lembrando que eu já fui salvo por conta de um desses ônibus da madrugada, peguei o 111 de São Martim até o microcentro, viu? E aí tivemos no Chile, né, cruzando os Andes, o 11 de setembro, né, que no Chile relembra o golpe de 73, e nessa ocasião nós tivemos partidos de oposição criticando o governo Piñera por não ter explicitado, né, uma homenagem ao Salvador Allende, e a filha do Allende, a Maria Isabel Allende, não confundir com a escritora Isabel Allende, que foi uma coisa que estávamos conversando aqui em off. Que é prima de segundo grau. Isso, revelando aqui bastidores. A Maria Isabel Allende disse que esse é apenas um dos vários problemas do governo Piñera e que o 11 de setembro no Chile nunca será um dia normal. Tá? O Piñera fez, né, conduziu ali a homenagem, ali um discurso no Palácio Presidencial, porém sem marcar explicitamente o Allende, né? Ele disse que esse dia quebrou a nossa democracia, foi um dia marcado pelo ódio, divisão entre os próprios chilenos, né? E que a data é uma reflexão para que se aprenda com os erros, os ensinamentos de nossa história e sempre se haja com total apego e respeito pelo valor da democracia, das nossas instituições e dos direitos humanos. Além disso, uma manifestação no domingo, dia 8, teve, com cerca de 4 mil manifestantes, teve 23
presos, 23 detidos, tá? Na entrada do cemitério de Santiago. A marcha levava retratos de pessoas que ainda estão desaparecidas e cobrava maiores providências, maiores investigações sobre essas pessoas que foram vítimas da ditadura do Pinochet. Tá? Então, sobre a nossa América Latina, acredito que é isso. Só para não passar batida, Felipe, no último sábado, né, o Lenín Moreno tweetou sobre uma conversa que ele teria tido com o Iván Duque, presidente da Colômbia, e o Martín Vizcarra, presidente do Peru, a organização entre os 3 países da Copa do Mundo de 2030. Né? Marcou ali no perfil do Twitter, dos seus pares dos países vizinhos. Só que assim, a notícia não repercutiu, nenhum dos dois retweetou e ficou por isso mesmo, né? E daí muitos ouvintes estavam falando que seria aí o Odebrechtquistão do Norte. Não, eu falei que é o troféu Odebrechtquistão. Pois é. A Copa Odebrechtquistão, no Odebrecht Stadium. A final é no Odebrecht Stadium, a abertura é no Odebrecht Arena. Era o Monumental e o Nacional, não era? O gigante da Odebrecht, tem o Monumental da Odebrecht. Mas, e só explica para o nosso ouvinte, porque em 2030 a Copa do Mundo vai ser na Conmebol, né? E muito provavelmente a final vai ser no Uruguai. Argentina, Uruguai e Paraguai almejam organizar também, né? Daí pensando no sul do continente, até por conta, né, dos 100 anos do primeiro Mundial, que foi organizado no Paisito. Mas enfim, puro humo isso aqui do Lenín Moreno. Lembrando que tanto ele quanto o Iván Duque têm grandes taxas de rejeição nos seus países. No Peru, enfim, é o sistema político como um todo. Então, isso aqui é para enganar tudo.